Olá, bem-vindo à nossa leitura coletiva. Meu nome é Mônica de Araújo, sou professora particular da área da linguagem, língua portuguesa. Estou buscando a graduação, estou me graduando em letras portuguesas e também na área da pedagogia. Hoje nós iremos ler e também analisar a obra Morte de Quincas Berro d'Água, que hoje teremos a nossa primeira leitura coletiva, que é da obra de Jorge Amado, que foi criada em 1954. Característica. A característica principal é o narrador póstumo. O Braz ele vai contar sua história a partir de sua morte, certo? Então, ele vai analisar a história a partir de sua morte. Então, o narrador ele vai contar, assim como o Brás Cubas, o Joaquim, ele vai contar sua história a partir do seu momento de falecimento e também tem humor. Então, a parte bem humorística vai ser bem presente, vai trazer humor entre eles. O humor e a crítica satírica também vai ser bem presente. Crítica social, exaltação dos personagens marginalizados. Então, as pessoas marginalizadas elas vão trazer refoque, elas vão aparecer bastante e de forma bem clara dentro da obra. O Joaquim Soares, que é o Quincas Berro d'Água, que faz bem a referência a Brás Cubas. Brás Cubas. Morte de Quincas Berro d'Água, ela teve duas representações, que é uma novela da Rede Globo de 1978, que é um romance dividido em várias partes, na qual ela foi trazida aí como uma minissérie da Rede Globo, na qual o Jorge Amado ele teve o acesso, inclusive ele foi um dos grandes críticos dessa obra. Outra obra também dessa mesma leitura, desse mesmo livro, é Quincas Berro d'Água, que é o filme baseado no livro, que foi estreado em 2010, que teve como aparato a obra literária. Capítulo 1. Vamos dar início aí, eu estou com a edição de 2008, a reedição, no caso, de 2008, na qual a gente vai ler aí um pouquinho sobre sobre o Joaquim, que faz o papel também, a mesma referência aí a Brás Cubas, que conta sua história a partir de sua morte. Vamos aí, primeiro capítulo, na minha edição está na página 14, segundo parágrafo, que diz assim: a família do morto, sua respeitável filha e seu formalizado genro, funcionário público, de promissora carreira, tia Maroca e seu irmão mais moço, comerciante com modesto crédito no banco, afirma que não passar toda a história de grossa entugice, injeção de bêbados intergerados, patifes à margem da lei da sociedade, velhacos cuja paisagem deveria ser as grades da cadeia e não as das ruas, o porto da Bahia, as praias de areia branca e a noite imensa. Então, o que ele diz aí? Uma crítica social. A filha, que a gente vai descobrir que o nome dela lá na frente é Wanda, tia Maroca e o tio de Wanda e o próprio Leonardo, que é seu esposo, eles não acham, eles vivem na burguesia, eles estão ali presentes na burguesia, eles fazem parte da burguesia de Salvador, nesse período, e eles vivem ali em harmonia. Só que eles têm todo aquele preconceito existente dentro deles, de que as pessoas bêbadas, as pessoas marginalizadas, elas não deveriam estar livres, elas deveriam estar presas e deveriam também pertencer às cadeias e não estar livres aí andando pelo Pelourinho, andando pelas praias de Salvador e tudo mais. Então, eles não achavam que essas pessoas deveriam ser livres, essas pessoas deveriam ser trancadas, essas pessoas deveriam ser eliminadas socialmente. Então, aí vem um preconceito sobre os marginalizados, que é a primeira crítica social que Jorge faz nesse livro. Nós vamos aí para o capítulo 2. No primeiro parágrafo diz assim: em memória de morto, como se sabe, é coisa sagrada, não é para estar na boca do porco, limpa de cachaceiro.
jogadores, contrabandistas e maconha, nem para servir de rima pobre e cantadores populares na entrada do elevador Lacerda, por onde passa tanta gente de bem, inclusive colegas de repartição de Leonardo Barreto, humilhado genro de Quincas. Quando o homem morre, ele se integra em uma responsabilidade a mais autêntica, mesmo tendo cometido loucuras em sua vida. Então, o que ele traz aí? O Quincas, ele estava dentro da boca do povo, dos bêbados, né, dos cachaceiros, do povo que joga, dos maconheiros. Então, vai trazer os marginalizados, vai mostrar quem são essas pessoas. Então, o Quincas Berro d'Água, ele vai estar na boca do povo, né? A sua morte, ela vai passar de um a um. E vai estar também presente ali entre os marginalizados que rodeiam o elevador da Cerda. Quem é da Bahia sabe que o elevador da Cerda é um ponto turístico, é onde as pessoas elas passam, é onde tem o maior número de aglomeração de pessoas por dia. Então, ele passa muita informação ali ao mesmo tempo. E no caso da família, ela não passava, o Quincas não passava de uma pessoa maluca, de uma pessoa louca, de uma pessoa que estava ali na boca do povo que era marginalizado. Então, Leonardo Barreto, que era o seu cunhado, seu genro, perdão, ele é humilhado, né, em ver, ele se sentia humilhado em ouvir, em ver falar do Quincas. Então, ele passava todos os dias, ouvia um pouquinho ali falar sobre Quincas e se sentia humilhado. Na página 18, que é a seguinte, tem aí no primeiro parágrafo, segundo ponto de continuação. Segundo eles, Quincas Berro d'Água, ao morrer, voltara a ser aquele antigo e respeitável Joaquim Soares da Cunha, de boa família, exemplar funcionário de mesa, de renda estadual, de passo medido, barba esqualhada, paletó negro de alpaca, pasta sobre os braços, ouvido com respeito pelos vizinhos, opinando sobre o tempo e a política, jamais visto no botequim de cachaça caseira e cometida. Então, quem era Joaquim Soares? Joaquim Soares era um homem respeitável, vivia de barba feita, vivia com a pasta debaixo do braço, ia para a repartição, cumpria seu serviço, voltava para casa e era um homem de família. Era um vizinho exemplar porque discutia de política, ou seja, as coisas intelectuais, ele discutia coisas intelectuais entre os vizinhos e entre os amigos. Então, esse era o Joaquim Soares da Cunha, e não o Quincas Berro d'Água. Então, esse era o Joaquim. Na página 19 diz o seguinte, aí no primeiro parágrafo da página 19 no meu livro. Filha Wanda e o genro Leonardo estar Quincas, definitivamente espichado, morto em sua pocilga, miserável. Foi um suspiro de alívio que se elevou uníssono dos peitos dos esposos. De agora em diante, já não seria a memória do aposentado funcionário de mesa de renda estadual, perturbado e arrastado na lama pelos atos inconsequentes do vagabundo em que ele se transformava no seu fim de vida. Então, quem era o Joaquim? O Joaquim, ele era um homem respeitável, né? Ele ia trabalhar todos os dias. E nos últimos dias, de acordo com o Wanda e Leonardo, o Quincas Berro d'Água se transformou em um vagabundo, uma pessoa que vivia na lama, uma pessoa que era vagabundo, que vivia bebendo, né, cachaceiro, vagabundo, que vivia roubando, que vivia fazendo tudo que era de ruim dentro de Salvador. Então, tem essa diferença, né? O Joaquim burguês, que é o Joaquim que vivia lá respeitavelmente, e o Quincas, que era o cachaceiro, o rei do povo, né, o admirado pelo povo. Continuando embaixo, no próximo parágrafo. Ele havia prometido arranjar certas ervas difíceis de encontrar, imprescindíveis para a obrigação do candomblé. A negra Vieira, pelas ervas, urgia recebê-las. Estavam na época sagrada da festa de Xangô. Para quem não conhece o candomblé, o Xangô é um deus do candomblé. Ele é
tinha muita festivação, né? Tem um período lá no ano que eles festejam o Xangó, que é a festa de Xangó, e tinha uma baiana que vendia acarajé no Pelourinho, e ela tinha encomendado umas ervas com ele, as ervas finas, e ele foi e disse a ela que iria pegar essas ervas, iria conseguir para ela. Só que ela vai no outro dia atrás dessa erva, até para poder fazer todo o ritual lá certinho pro Xangó, e ela depara-se com ele dando risada e com os olhos fechados. Ela chama Quincas e nada, ela só percebe que o Quincas está morto, porque ele não dá beliscada, ele não dá uma papada, porque ele gosta muito da sacanagem. Então, o Quincas, nesse momento, ele não estava dessa forma, então ela achou estranho, ela se admirou. O Quincas não está bem do juízo. E aí ela nota que o seu pé tá roxo, então ela já grita para Salvador inteira, ela sai o Pelourinho correndo, dizendo que Quincas faleceu. Então todos ali ficam sabendo que o Quincas faleceu. Que não sabe que o Joaquim morreu, mas o que o Quincas, o cachaceiro, o vagabundo, faleceu. Então vem aí. A continuação. Tem um diálogo na página 21. Dona Otacília, minha sogra, era uma mulher santa. O santeiro coçou o queixo, porque então, mas Leonardo não respondeu. Foi atender Wanda, que o chamava no quarto. É preciso avisar? Avisar? A quem? Para quê? A tia Maroca e a tio Eduardo, aos vizinhos, convidar para o enterro. Para me avisar logo aos vizinhos? Depois a gente conta, senão vai ser um converseiro danado. Mas tia Marocas, falo com ela e Eduardo, depois de passar na repartição. Anda depressa, senão esse tal que veio trazer a notícia sai por aí espalhando. Quem diria morrer assim sem ninguém? De quem é a culpa? Dele mesmo, maluco. Então percebe aí o diálogo, né? O Leonardo vai falar um pouco sobre o sogro, que é o Joaquim. Então ele fala que o Joaquim morreu num estado assim deplorável, né? Ele até fala assim, tem um lado preconceituoso de Wanda e meio rancoroso, porque Wanda não quer que os vizinhos descubram, não quer que a burguesia descubra para ela não ficar mal falada. Né? Filha de um cachaceiro, ela não queria ser vista dessa forma, ela queria ser vista como a filha de um conde. Capítulo 3. Temos aí no segundo parágrafo da página 24. Era um morto pouco apresentado, cadáver de vagabundo falecido ao azar, sem decência na morte, sem respeito, rindo-se cinicamente, rindo-se dela, com certeza, de Leonardo, do resto da família, cadáver para necrotério, para ir no rabecão da polícia, servir depois aos alunos da Faculdade de Medicina nas aulas práticas, sem finalmente enterrado em cova rasa, sem cruz e sem inscrição. Então perceba aí a crítica pesadíssima social que o Jorge faz. Ele fala que o Quincas ele é um vagabundo que faleceu ali ao azar, é qualquer um, pisou, passou, né? Vamos refletir lá igual a Clarice Lispector lá na Barata, que ela faz uma referência, né? A mulher pisou na barata e ela passou a refletir. Será que eu sou a barata? Então, será que Quincas é uma barata que pisou, jogou fora e pronto? Então, ele diz assim que o corpo do cadáver, se a família não quisesse, o corpo ia para o ML. E de lá ia servir para os estagiários de medicina, né? Para os estudantes da Faculdade de Medicina de Salvador. Então, eles iriam lá abrir, fazer o que bem precisava e depois ia enterrar lá como qualquer pessoa, como indigente. Na página 26, ela faz uma crítica, a Wanda ela faz uma crítica por meio do diálogo. Deseja alguma coisa? Se não, podem ir saindo. Dirigiu-se depois ao santeiro, que é o rapaz que foi levar, né, a notícia, o pai de santo. O senhor poderia fazer o favor de chamar um médico para o atestado de óbito? E aí ela faz, né, uma crítica ao candomblé, porque ela manda todo mundo sair, que está acontecendo lá o descarrego da alma de Quincas, né? Tá fazendo descarrego, uma cerimônia que eles têm. E
ela não gosta, ela não quer, porque ela tem uma religião e ela não aceita a religião do pai, que é o candomblé. Então ela tem um lado aí meio preconceituoso. Capítulo 4, que é o último, nós estamos aí finalizando nossa leitura. Na página 28. É pecado ter raiva de um morto? Ainda mais se esse morto é o pai da gente? Wanda conteve-se. Era pessoa religiosa. Frequentava a igreja do Bonfim, um pouco espírita, também acreditava na reencarnação. Então aí vem o pluralismo religioso que Jorge procurou mostrar. Então vem o lado aí religioso, que ela era católica e também era espírita, e vem o candomblé, que é uma religião que está sendo muito questionada aí, uma religião que está sendo muito preconceituosa aí, né? Ela está sendo muito preconceituosa com essa religião. Então o candomblé, ela é deixada de lado, ela não é importante. Então ele deixou bem claro que ela era católica e espírita ao mesmo tempo, acreditava na reencarnação. E aí temos o diálogo aí, para finalizarmos esse diálogo aí entre ela e o médico. De que morreu, foi o santeiro que explicou. Foi encontrado morto, assim como está. Sofria alguma enfermidade? Não sei não, senhor. Conheço ele há uns 10 anos e sempre sadio como um boi, a não ser que o doutor... O quê? Chame cachaça de doença. Virava um bocado, era bom no trago. Wanda tossiu repreensiva. O doutor dirigiu-se a ela. Era empregado da senhora? Houve um silêncio breve e pesado. A voz veio de longe. Era meu pai. Doutor, jovem, ainda sem experiência na vida, mediu Wanda pelo seu vestido de dia de festa, sua limpeza, os sapatos altos, espiou o morto de pobreza sem medida, o quarto de desmedida miséria. E ele vivia aqui. Fizemos tudo para que voltasse para casa. Era maluco? Wanda abriu os braços, estava com vontade de chorar. O médico não insistiu. Sentou-se na beira da cama, começou o exame, suspendeu a cabeça e disse: Ele está rindo, hein? Cara de debochado. Wanda fechou os olhos, apertou as mãos, o rosto vermelho de vergonha. Então a gente vê aí, né, que é um diálogo, porque ele viu o pai dela todo arrebentado, com as calças todo arrebentado, com aquele aposento ali todo miserável, né, que é aquele lugar todo miserável, e ela bonita, com vestido de festa, arrumada, perfeita, tudo com a bochecha rosada, de maquiagem. Então ele viu que ela estava diferente dele e achou que confundiu ele, né, com o empregado dela. Então é uma crítica social aí bem pesada contra os valores da burguesia e os valores sociais em geral. Então finalizamos nossa leitura coletiva por hoje. Voltamos com a nossa leitura coletiva do capítulo 5, 6 e 7, 5, 6, 7, 8, na segunda-feira, que será dia 5/7/2021, ok? Espero você ansiosamente. Até lá!